Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo trabalho. Fizemos um primeiro trabalho mostrando o surgimento do filho da perdição, o anticristo. Como que ele vem descendendo de diversos anticristos que já houveram na história. Lembra quando a gente trabalhou um pouco sobre Nimrod, que é a primeira tipologia do anticristo? Em cada período dos tempos determinados apareceu alguém que com o espírito do anticristo. Lembra que João, no Evangelho, nós falamos um pouco sobre isso. Esse espírito maligno age em determinadas pessoas de tempos em tempos para que elas se levantem e venham contra o povo de Deus? Então nós podemos aí dizer, a começar pelo Nimrod, Amaleque, né? São pessoas que se levantaram contra o povo de Deus. Nos tempos de Jesus veio Nero. Um pouco antes do tempo de Jesus veio um que é muito interessante nós prestarmos atenção na história dele, que é constada lá no livro dos Macabeus, né? Primeiro e segundo Macabeus, que é Antíoco Epífanes. E este infeliz, ele causou muitos tormentos ao povo de Deus. Então, olha o quadro que nós temos, né? Dentro dos tempos determinados, começando lá por Nimrod, depois vindo Amaleque, depois vindo Antíoco Epífanes, depois vindo César Nero, que deu na época de Nosso Senhor. E o último, mais recente que nós tivemos foi Hitler. Porque é um absurdo a gente tentar achar de uma maneira racional como que esses homens se levantaram com tão grande poder para virem contra o povo de Deus. Mas agora a história vai tomar um novo rumo com o anticristo. E nós vamos entender como que toda essa situação vai ser trabalhada pelo nosso amigo João no Apocalipse e em outros textos bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre a meretriz do fim dos tempos. É um assunto que muitas vezes se torna polêmico porque pessoas têm ideias diferentes sobre esta meretriz. Então vamos lá. Nós já entendemos que o anticristo vai levantar o seu império, que vai ser aquelas nações congregadas, ajuntadas lá no Oriente Médio, que vai formar o que nós chamamos de a besta, conforme o nosso amigo João revelou no Apocalipse. Bem, se são nações que foram congregadas, ajuntadas ali, que formam esse novo império, esse império tem que ter uma capital, tem que ter um lugar de onde ele vai reinar, de onde ele vai comandar tudo isso. O anticristo, conforme nós trabalhamos, ele vai ser judeu. E isso está muito claro nas revelações da palavra de Deus e conforme o trabalho que nós fizemos, né? Não é um trabalho tão aprofundado. Eu acredito que se você estudar um pouco a palavra de Deus, conhecer um pouco de teologia, de escatologia e estudar um pouco da história do mundo, você também vai chegar a essas mesmas conclusões. Então, o anticristo, o filho da perdição, é aquele homem que se levantará
e depois dele não haverá um outro. Por quê? Porque é o nosso próprio Senhor, conforme Paulo nos revelou, que vai finalizar o mal neste mundo e, por ocasião da sua vinda gloriosa, porá fim a toda a maldade do anticristo e de todos aqueles que estão com ele. O anticristo vai levantar um império. Ele vai congregar, como nós já falamos, os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Vão fazer um único povo, uma única nação soberana, grande, poderosa, que o Apocalipse chama de a besta. Bem, este império precisa de uma capital. E aí nos vem o nosso pensamento, né? Da onde que o anticristo vai reinar? Nós já entendemos que ele vai vir lá do Oriente Médio. Eu, particularmente, segundo algumas indicações bíblicas, eu sou levado a pensar que ele viria de Nínive. Mas, cabeça, Nínive não existe mais hoje. No lugar da cidade de Nínive, que hoje só tem, digamos assim, restos arqueológicos dessa cidade, foi construída uma outra cidade em cima, que se chama Mossul. Algumas profecias bíblicas dão a entender que o anticristo viria deste lugar específico. Mas aonde fica Nínive? Onde ficou, né? Porque hoje já só tem os restos, todos destruídos dessa cidade, que foi grandiosa na época dela. E aonde fica Mossul? De onde estamos falando? Nós estamos falando do Iraque, que na Bíblia é a antiga Babilônia. Por isso, para nós entendermos a revelação que o nosso amigo João está dando, de onde é a capital que vai governar esse império do anticristo, precisamos entender a revelação dos profetas, a revelação que Jesus nos apresenta nos evangelhos e entender a profecia do nosso amigo João no Apocalipse. E para isso, quero convidar vocês a pegarem o capítulo 17 e vamos trabalhar a revelação de João, que vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo 1. Então, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te a condenação da grande prostituta, sentada à beira de muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Levou-me então em espírito para o deserto. Vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e imundícies de sua prostituição. Na fronte trazia escrito um nome enigmático: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. Disse-me o anjo: por que te admiras? Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, o texto continua, mas até aqui nós temos muitas coisas a aprender com esta revelação.
Em primeiro lugar, o anjo leva João ao deserto, né? E nós vamos ver também que essa prostituta, ela se assenta à beira de muitas águas. Lembra que nós já trabalhamos o que significa essas muitas águas? Que são multidões de povos. E o que significa isso? Ele está revelando que esta meretriz, esta prostituta, ela está localizada entre muitas nações, onde tem muita gente, né? Como nós já entendemos que essa besta que ela está montando, veja, não sei se você já teve a oportunidade de andar a cavalo ou mesmo de carro. Quem está no comando de um cavalo, de um carro, do animal, seja o que for, um barco, um avião, você conduz para onde quer ir. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mais rápido, mais devagar. Quem comanda define para onde que vai. Compreende? E o que acontece? Essa mulher está sentada em cima da besta. O que ele está querendo dizer? Que quem comanda esta potência, este império que o anticristo levantou, é essa meretriz. Agora, vamos fazer só um pouco de associação que você já vai entender quem é essa meretriz. No nome dela está escrito Babilônia, mãe das prostitutas da terra. Quem é a Babilônia? A Babilônia é o antigo Iraque. Lembra quando nós lemos a história do profeta Jeremias, que o rei Nabucodonosor se levantou e veio contra Jerusalém, destruiu Jerusalém, acabou com tudo, destruiu o templo que Salomão havia criado, que era a casa de Deus? Por que tudo isso aconteceu? Porque não deram ouvido ao profeta Jeremias. Lembra que em outro momento, eu gosto de repetir isso, porque isso é uma coisa que tem que estar gravado no nosso coração. As pessoas conhecem a verdade, mas não aceitam. O profeta Jeremias, de tudo que ele falou para o rei, para a corte, para todos aqueles que estavam em Jerusalém, a maioria, a começar do rei, não deu crédito. Por mais que a palavra de Deus se cumprisse ali. E o que aconteceu? Por causa da infidelidade do rei, daqueles que comandavam, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor acabasse com tudo. Percebe por que nós temos que ter este compromisso de fidelidade com Deus? Muitas pessoas abraçam a fé, mas abraçam a fé no sentido de ser apenas número para as estatísticas do governo. Porque quando alguém pergunta a sua religião, qual religião, qual igreja você? Eu sou católico. Mas não vai à Santa Missa? Não vai. A igreja tem diversos movimentos e pastorais para o trabalho da evangelização. Não participa. A igreja tem definidas orações diárias que cada católico tem que fazer. Não faz orações? Estou mentindo? Não é verdade? Muita gente é desse jeito. Eu não preciso da igreja, eu rezo em casa. E tantas outras situações. Parece que algumas pessoas só vão na igreja. Assim, eu estou falando da igreja católica. Eu sou católico e eu falo para católicos. Quando eu falo dessa maneira. Muitos católicos só vão na missa, no Natal, na Páscoa, ou em alguma festa grande, como por exemplo aqui no Brasil a festa de Nossa Senhora Aparecida. Depois disso desaparece da igreja. Mas é católico.
não lê a palavra de Deus. Você que está me assistindo, é só você pensar. Você deixa de lado alguma dessas coisas? Você leu a palavra de Deus hoje, ontem? Tem que ser todos os dias. Santo Agostinho vai dizer que quando nós... Você percebeu que quando eu faço a leitura da palavra, eu beijo a Bíblia? Santo Agostinho diz que a palavra de Deus é a face do Senhor. Por isso nós queremos beijar, e não pode ser o beijo de Judas, não. Tem que ser um beijo que vem aqui do nosso coração, o amor à palavra de Deus. Será que se nós perguntarmos para os nossos irmãos aí na fé, será que eles sabem os mandamentos? Os 10 mandamentos do Senhor? Percebe? Então, muitas vezes nós somos infiéis. O povo de Deus, na história, o povo de Israel muitas vezes foi infiel na sua aliança com Deus. Permitiu muitas vezes que falsos deuses fossem cultuados no lugar do Deus verdadeiro. Percebe isso? E por causa dessa infidelidade, chega um momento que o profeta Ezequiel, ele vai chamar Jerusalém de prostituta. Porque se nós estudarmos um pouco a palavra de Deus, a gente vai ver que quando Deus mandava os profetas, como eu citei agora, por exemplo, o caso do profeta Jeremias, não só não escutavam, mas se você ler a história, por exemplo, de Jeremias, você vai ver que esse menino foi muito judiado. Ele conheceu todo o sistema carcerário da época dele. Ou seja, o povo de Deus estava sendo infiel. E veja o que Jesus vai falar sobre Jerusalém nos evangelhos. Está ali no capítulo 23, finalzinho do capítulo 23 do evangelho do nosso amigo Mateus. Preste atenção nessas palavras. Jesus terminando um discurso criticando os escribas e os fariseus. A conclusão desse discurso vai dizer assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Por isso a vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por esta palavra. Veja, olha o que nosso Senhor está dizendo. Quantas vezes eu quis reunir. Eu morei no sítio durante alguns anos. E isso que Jesus fala, qualquer pessoa pode observar isso. A galinha, os seus pintinhos ficam andando atrás dela. Chega um momento, porque está chovendo, porque vai descansar, coisa e tal. Ela abre suas asas, ela dá uma crescida, uma encorpada assim, os pintinhos entram debaixo dela, ela reuniu todos, está protegendo. Quantas vezes, diz o Senhor, eu quis reunir você, Jerusalém, mas você não quis. Você percebe? Então, Jerusalém que matou os profetas, os homens sábios, os homens santos, e rejeitou o próprio Filho de Deus, o Messias que eles tanto esperavam. O que o Senhor diz? A vossa casa ficará abandonada. E ficou mesmo. Não me vereis até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Você pode ver que Jesus, depois, quando ele vai fazer o sermão escatológico dele, que é logo em seguida ali no capítulo 24, no Evangelho de Mateus, ele fala sobre a destruição de Jerusalém. Os apóstolos dizem assim, nossa, olha o templo, olha que coisa bonita. Fala, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Tudo será destruído. Olha, foi Jesus voltar para o céu alguns anos adiante, acho que no ano 70. Os romanos lá com... Algumas pessoas pensam, inclusive, depois é uma coisa que a gente tem que abordar em estudos mais profundos. Mas aqueles soldados romanos que entraram em Jerusalém, que começaram aquela destruição, eles não eram romanos mesmo. Porque os romanos tinham uma coisa, quando eles conquistavam os povos, eles pegavam homens daquelas nações e traziam para lutar por eles. Por isso que o exército de Roma era muito grande, ele era enorme. E tirava o cara de um lugar e botava o cara longe. Aqueles que entraram dos soldados romanos lá em Jerusalém que destruíram, era justamente um povo que odiava os judeus, por isso que eles nem precisaram fazer muita força para fazer isso daí, eles fizeram com gosto. O que o nosso amigo João está revelando no Apocalipse? Quem é esta meretriz, essa prostituta que está sentada sobre a besta? Que tem um nome enigmático, babilônico. Ou seja, que cidade é essa que ele está falando que se comporta como cidades dos pecadores? Cidades que fizeram as maiores atrocidades na história da humanidade? É Jerusalém. O anticristo vai levantar o império dele. E como um judeu, como o Messias que o povo judeu vai acolher, ele vai colocar a cidade de Jerusalém como a capital do seu império. Percebe agora? Por que essa mulher tem esse cálice do vinho, da sua prostituição? Porque, como ele levantou o império, lembra que a besta tem 10 chifres, são 10 reis, 10 nações que vão se congregar ali, como já aconteceu, lembra quando Roma se tornou império? Para ela se tornar império, ela teve que conquistar 10 reinos. Por isso que aquele quarto monstro lá do profeta Daniel tinha 10 chifres. A mesma coisa agora, veja só, essa besta é a fusão dos 4 animais revelados por Daniel, ou seja, os 4 grandes reinos que viriam no mundo, impérios, o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano, e o império que o anticristo, que ele vai levantar, que é, digamos assim, a ressurreição, entre aspas, deste poder, o que depois o nosso amigo João vai chamar de o 8º reino. A besta que era não é mais, porque não existe agora, mas voltará a existir. Ele chama de o 8º reino. É o império do anticristo. E esse império é tão poderoso que precisa de todas esses reinos, esses impérios que se levantaram para ter o poder que deste império que o anticristo vai levantar. E quem vai comandar? Da onde que virá o comando? Jerusalém. Porque matou os profetas, perseguiu os homens santos e crucificou o Messias que o Senhor enviou, o próprio Filho de Deus. Por isso, a sua casa ficará abandonada. Depois dessa invasão de Jerusalém lá, que foi destruído tudo nos anos 70, o povo judeu ficou 1900 anos aí, dispersos pelo mundo. Mas, cumprindo-se as profecias, este povo foi congregado de novo. Israel surgiu, essa videira, ela ressurgiu novamente. Emerson, mas esse povo judeu está perdido, ele
Ele foi cruel com os profetas de Deus, matou o filho de Deus. Não tem esperança para esse povo, não. Tem sim. Em seguida, nós vamos trabalhar sobre o precursor de Cristo que vai anunciar a segunda vinda do Senhor. Porém, ele vai converter o resto de Israel, como diz as profecias. Ele vai congregar os judeus na verdadeira fé em Jesus Cristo. O Apocalipse vai chamar ele de o anjo que sobe do Oriente. E também como a segunda testemunha de Apocalipse, aquele que vem com o espírito de Moisés. Então, há uma esperança sim para o povo judeu. O resto de Israel, que depois vai se juntar com todos os fiéis e formar a nova Jerusalém, aquela que desce do céu. Porque esta Jerusalém, aqui da terra, né, ela se prostituiu. Algumas pessoas tendem a dizer que essa prostituta é a Babilônia. Uns falam que é o Vaticano, fora do contexto da revelação. Olhe para a palavra de Deus. O que o Senhor está nos revelando? Só assim nós poderemos, com o espírito de oração, alicerçados na palavra de Deus e seguindo a igreja de nosso Senhor, nós poderemos entender e compreender o que o Senhor revela para nós. Por enquanto, que fique esta palavra. Você pode perceber que o Senhor abandonou. Ele quebrou a aliança. Por isso que nós estamos numa nova aliança. Percebem? Então, o que nós precisamos? Manter a nossa fé. Conhecer, ler, meditar e rezar a palavra de Deus todos os dias. Ser fiéis à igreja de nosso Senhor. Para que quando Ele vier, Ele nos encontre. Dias difíceis estão por vir? Sim. Há profecias católicas que dizem que a igreja vai rachar. Que os inimigos da igreja, você acha que o anticristo não será um inimigo da igreja? Mas qual é a promessa do Senhor? As portas do inferno não vão prevalecer. Pode perseguir, pode martirizar, pode fazer o que for. Mas o Senhor é o verdadeiro pastor que cuida deste rebanho. Ai daquele que se levanta contra o rebanho do Senhor. Ai daquele que se levanta contra a igreja do Senhor. É com o Senhor que vai se ver, não é com nós. Minha é a vingança, diz a palavra de Deus. Oráculo do Senhor. Então, que nós possamos enxergar todo este quadro. O anticristo virá e Israel vai acolher ele como seu Messias. Ele vai levantar o império e vai comandar todo este poder do fim dos tempos a partir de Jerusalém. Amém? E que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.